Olá, bem-vindos a mais um estudo da maravilhosa e eterna Palavra de Deus. Eterna Palavra de Deus, Palavra de Deus, Palavra de Deus. E é a Palavra de Deus que nos diz que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não é maravilhoso saber isso? Que Deus estabeleceu um tempo para tudo. O mal tem um tempo para acabar. Está muito perto o mal ser eliminado da nossa vida, para vivermos eternamente com o Senhor, sem jamais sofrermos nada que sofremos nesse mundo. Por isso é tão maravilhoso estudar a palavra de Deus, porque nós podemos saber que tempo nós estamos vivendo e quanto tempo falta para terminar o mal que ainda está nesse mundo. E a pergunta é: que horas são no relógio de Deus? Porque se ele estabeleceu um tempo, que horas seriam no relógio de Deus? Paulo diz que entre tantos sinais que nós presenciamos nos nossos dias, o apóstolo Paulo diz: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Será que estamos vivendo tempos difíceis? Bem, é só ligar a televisão assim e ouvir as notícias do dia. Só notícia ruim. Só notícia ruim. Qualquer canto do mundo que nós olharmos, sabe? Com certeza, parece que o mundo está perdendo o controle, não é verdade? Parece que o mundo está perdendo o controle. Graças a Deus que nos deixou a sua palavra, né? Como diz o salmista: o que me consola na minha angústia é que a tua palavra me vivifica. Olha, estude a palavra, sabe? Nem só de pão viverá o homem, diz a Escritura, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então precisamos nos alimentar da palavra, porque é ela que nos vivifica diante de tanta notícia ruim. Então vamos orar para que, através da sua palavra, o Senhor nos vivifique. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que a tua palavra venha vivificar a nossa alma, o nosso espírito, Senhor, nesses dias tão difíceis que estamos vivendo, conforme a tua palavra já anunciou. Nos últimos tempos, teremos tempos difíceis. Então, papai, vivifica a nossa alma, em nome de Jesus. Bem, se há alguma coisa que pode vivificar a minha alma, é lembrar o que Jesus fez e poder dizer: graças a Deus por Jesus Cristo. Olha, se você disser isso muitas vezes com compreensão, graças a Deus por Jesus Cristo, o Espírito do Senhor vai encher o seu coração de graça. Porque como esquecer dessa maravilhosa graça que Ele morreu pelos nossos pecados? Levou ali no Calvário toda a condenação, sabe? Para derramar essa graça maravilhosa que vivifica a nossa alma. E saber que Ele ressuscitou. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou dos mortos. E é tão maravilhoso entender o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos: havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Jesus venceu a morte, ele está vivo. Por isso nós podemos compreender as palavras que o Senhor disse aos seus discípulos: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Porque Jesus está vivo. A morte não tem mais domínio sobre Jesus. E ele vai ressuscitar a todos aqueles que creem nele para viver a eternidade com Deus. Por isso é tão maravilhoso quando Jesus, no Monte das Oliveiras, deu essa ordem: ide por todo o mundo e pregar essa boa notícia. Quem crê será salvo.
Quem, porém, não crê, será condenado. E por que o Evangelho é uma boa notícia? Porque muitas pessoas não sabem nem ser salvo de quê. Eu, uma vez anunciando para uma pessoa, eu disse, você precisa crer em Jesus para você ser salvo. Ela perguntou, salvo de quê? Tem muitas pessoas que querem salvar o seu emprego, salvar a sua saúde, salvar o seu casamento. Jesus estava dizendo que nós seríamos salvos de quê? Salvo de quê? Então, precisamos lembrar o que Jesus disse aos seus discípulos. Não temais os que matam o corpo. E depois disso, nada mais podem fazer. Ele estava dizendo, não precisa temer câncer, coronavírus, bandido, bala perdida, avião que cai. Vocês não precisam temer nada dessas coisas que matam o corpo e depois disso não podem fazer mais nada. Eu, porém, vos mostrarei, disse Jesus, a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a este deveis temer. Sim, nós devemos temer aquele que tem o poder de, depois de matar para o inferno. Eu não sei, tem uns que falam que temer a Deus, outros temer o diabo, não faz diferença. O que Jesus está dizendo é que Ele deu a sua vida para nos livrar do inferno. Isso é maravilhoso. Não é salvar o nosso casamento, não é salvar o nosso emprego, não é salvar a nossa saúde, é salvar a nossa alma do inferno. Você não fica maravilhado com isso? Não fica alegre com isso? Eu fico demais, sabe? Graças a Deus pelas palavras do Senhor Jesus. Não temais os que matam o corpo. Não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. E eu não tenho medo porque Jesus está vivo. A morte não tem mais poder sobre Jesus. E ainda que eu morra, Ele vai me ressuscitar para viver eternamente com Deus. E se você crê nele também será para você. Por isso, quando Jesus apareceu para João e ordenou a ele que escrevesse essas 7 cartas, elas são tão importantes, sabe? Porque nós que cremos no Senhor, o mais importante é ouvir instruções dele, sabe? O que é que nós precisamos aprender com ele? E você talvez vai perguntar, essas cartas servem para as igrejas de hoje e para mim também? Com certeza. Jesus diz, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aquelas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, sabe? Elas já desapareceram há muito tempo. Mas as cartas não são só para aquelas igrejas, são para as igrejas de todos os séculos que ainda estariam nesse mundo. E para os nossos dias, principalmente, para nós que vivemos os últimos dias. Então não é só para a igreja, é para mim e para você individualmente. Então precisamos prestar atenção, mais atenção nas cartas que Jesus enviou para nós do que em outras coisas. Eu sei que muitos de vocês estão querendo muito que eu comece a falar do anticristo, do falso profeta, da mulher montada naquela besta, sabe? Sim, se o Senhor permitir, nós vamos falar desses assuntos também. Mas mais importante que esses assuntos é ouvirmos o que Jesus tem nas cartas que Ele enviou para nós. Isso precisamos prestar atenção. Então, a primeira carta foi para Éfeso, que nós já estudamos, não é assim? Mas é bom relembrar que Jesus diz, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A primeira carta que Jesus enviou é questionando essa questão de o cristão ou a igreja ter deixado aquele primeiro amor, quando nós entendemos o sacrifício de Jesus, a salvação, o amor de Deus por nós, quando nós não sabíamos quase nada da Bíblia, mas a salvação foi nos dada pelo Espírito do Senhor. Então você pode perguntar, como é
que uma igreja que recebeu tanto pode deixar o primeiro amor. Sim, Éfeso recebeu muito, né? Uma das cartas mais maravilhosas que nós temos na Escritura foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Paulo esteve muitos anos ali ensinando aquela igreja. João, o apóstolo João, era pastor em Éfeso. Maria, a mãe de Jesus, frequentava a igreja de Éfeso. Receberam tanto, mas deixaram o primeiro amor. Isso não é novidade. Nós vimos também, né, o querubim que recebeu tanto no céu, os anjos que seguiram a ele também receberam tanto. Como? Eles que viviam na presença de Deus, assim, que entoavam louvores a Deus, que receberam tanto, puderam deixar de amar a Deus. E Adão e Eva no paraíso, tanto que receberam, não é assim? Não havia morte, não havia tristeza. Como eles foram capazes? A serpente, não é assim? Até a serpente, que era o animal mais lindo que havia no paraíso, cedeu à sedução do querubim caído e foi instrumento do diabo para enganar a mulher e, em sequência, o homem também. Então temos que prestar atenção, porque às vezes o Senhor nos dá tanto e porque recebemos tanto, nos esquecemos que o mais importante é não deixar de amar Jesus acima de todas as coisas, acima do nosso serviço a Ele, acima dos ministérios, acima dos dons, acima de tudo. Jesus disse que quem amar pai e mãe mais do que a Ele não é digno dele. Então é um alerta para nós, não podemos deixar que qualquer coisa nos afaste de amar Jesus mais do que todas as coisas. Nós vimos também que ele deu essa instrução para a igreja se lembrar, não é assim? E voltar a praticar aquilo que conheceu, que recebeu do Senhor, que aprendeu do Senhor. E o Senhor deu essa instrução: olha, se você não fizer isso, eu vou mover o candeeiro. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, guarda-nos de valorizar qualquer outra coisa mais do que Jesus Cristo, Senhor. O que adianta fazer tanta coisa para Ele, mas andar distante dEle? Então, tenha misericórdia de nós, papai. Não nos deixe afastar desse primeiro amor que o Senhor requer de nós. Muito obrigado, papai. O Senhor mandou escrever para Esmina, um pequeno resumo também. Ele disse: sei quantos têm sofrido e quão pobre era. Uma igreja que não tinha riqueza, não tinha nada. Mas Jesus disse: mas você é rico. Esmina não deixou o primeiro amor. Não há nenhuma recriminação de Jesus para a igreja de Esmina, sabe? E ele disse: eu conheço também os que te criticam, que se dizem judeus, mas não são. Ou seja, judeus religiosos. As igrejas estão cheias de pessoas religiosas, sabe? Que gastam mais tempo criticando, reclamando, às vezes recebem tanto, né? Dos seus líderes e ainda assim continuam reclamando, vendo defeito. Na verdade, as igrejas estão cheias de pessoas que não estão servindo a Jesus, estão seguindo, na verdade, a Satanás. Então não estranhe isso, viu? Às vezes a gente fica chocado de ver muitas coisas estranhas dentro das igrejas, das congregações, mas é verdade, dentro dessas organizações há muitas pessoas que estão seguindo a Satanás. E o Senhor alertou Esmina: não tenha medo do que em breve vai acontecer, pois Satanás vai experimentar a sua fé. E o Senhor permite essas pessoas que não deixaram o primeiro amor, o Senhor permite que Satanás experimente a fé delas com o propósito de melhorar a fé, sabe? Melhorar a fé. É isso que acontece. Então vamos orar para que o Senhor não encontre em nós nada como encontrou na igreja de Esmina, para nos repreender. Pai, em nome de Jesus, nos dá o amor que a igreja de Esmina tinha pelo Senhor. E que nós possamos ficar firmes contra aqueles que nos criticam, Senhor.
e contra as investidas de Satanás para provar nossa fé, papai. Porque eu sei que o Senhor não vai permitir nada além das nossas forças. Então nós te pedimos, papai, nos dá esse espírito da igreja de Esmirna, em nome de Jesus. Escreve a igreja de Pérgamo. Sei onde você vive, que Satanás tem aí o seu trono. Que isso, Satanás conseguiu colocar o trono dele naquela cidade. E o Senhor diz, tem algumas coisas que me desagradam, pois tolero alguns que por amor ao dinheiro... Olha, se Satanás colocou o trono dele em Pérgamo, uma das coisas que Satanás queria é que as pessoas amassem o dinheiro, confiassem no dinheiro. Por isso o Senhor diz que havia na igreja alguns que toleravam a doutrina de Balaão, que amava o dinheiro, não é assim? Essas campanhas de prosperidade que nós vemos por aí, sabe? É Satanás colocando dentro da igreja pessoas para ensinar a doutrina de Balaão e leva o povo a errar. Jesus diz que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, sabe? Então não é o dinheiro, não é a igreja bonita que significa que há aprovação do Senhor. Olha a igreja de Esmirna. Se riqueza fosse a aprovação de Deus, a igreja de Esmirna estaria desclassificada. Mas pelo contrário, veja o que Satanás fez na igreja de Pérgamo. E tem algumas coisas, e tem também alguns que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Pessoas que estavam dentro da igreja querendo dominar os outros de várias maneiras, sabe? Então, nunca permita que homem nenhum te escravize. Porque o apóstolo Paulo diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não vos torneis, pois, outra vez escravos de homens. Então, sirva a Jesus, sabe? Mas não se deixe escravizar por homem nenhum. E não concorde mais com isso, o Senhor diz, para que eu não venha até você e lute contra eles com a espada da minha boca. Vamos orar, para que a gente não permita que aconteça conosco o que aconteceu na igreja de Pérgamo. Pai, em nome de Jesus, não permita, papai, que sejamos enganados, meu Pai, com aqueles que ensinam a doutrina de Balaão, papai, com os nicolaítas, papai. Ajuda-nos, papai, em nome de Jesus. Amém. E hoje vamos ver a carta à igreja em Tiatira. O Senhor diz, vejo tudo que você tem feito por mim com amor, fé, confiança, perseverança, e sei que faz mais agora do que antes. Interessante, a igreja de Tiatira não deixou o primeiro amor, sabe? Ela continuou amando o Senhor e continuou fazendo mais coisas do que antes, sabe? O Senhor não disse, olha, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Mas, entretanto, continua a tolerar essa mulher que se diz profetiza e ensina a praticar imoralidade e comer coisas sacrificadas a ídolos. Às vezes é difícil, porque às vezes você ama tanto Jesus, você quer amar tanto as pessoas, que você acaba tolerando algumas coisas, sabe? E nós temos que estar sempre atentos a isso. Naquela época, as religiões, tinham muitas sacerdotisas, profetisas, e parece que alguns desses costumes entraram na igreja. E essa igreja de Tiatira, que amava Jesus, que servia Jesus, acabou tolerando algumas coisas dentro da igreja que desagradavam ao Senhor Jesus. E ele então diz assim, que ele deu tempo para essa mulher se arrepender, mas ela não quer. Vou matar seus filhos. Por que Jesus não matava a mulher ao invés de matar os filhos? Por amor a essa mulher. Porque os filhos o Senhor pode levar para o céu. Não é assim? E aquela mãe que estava fazendo coisa errada, a única maneira dela rever os filhos outra vez era se arrependendo, se convertendo, sabe? Por amor àquela mulher, Jesus ia matar os filhos dela, para ajudá-la a se arrepender, sabe? E colocá-la de cama. E também seus seguidores, caso não se arrependam,
Sim, irmão, sabe? Por amor a nós, Jesus é capaz de tirar da gente até os filhos que nós amamos tanto. Por amor a nós, o Senhor pode nos colocar de cama, sabe? É amor do Senhor que não quer que nós sejamos enganados. Eu amo essa carta de Tiatira, esse trecho que parece um trecho ruim, não. Eu vejo nisso o amor maravilhoso de Jesus. Matarei os seus filhos, caso não se arrependam, sabe? Vou matar seu filho, sabe? Ô Senhor, obrigado, Jesus, porque o Senhor corrige quem o Senhor ama, Senhor. E isto é para que todos saibam que sondo mente o coração e darei a cada um segundo os seus atos. Sim, o Senhor não olha a aparência das coisas, Ele olha a intenção do coração, e se a nossa intenção estiver errada, com certeza Ele vai nos corrigir. E eu fico feliz por isso. Obrigado, Jesus, porque o Senhor corrige aqueles que o Senhor ama. Mas aquele que não segue essa doutrina, nem se interessa a aprender as coisas profundas de Satanás, não coloca nenhuma carga. Sim, às vezes eu vejo muitos ensinos aí, as pessoas muito preocupadas em ensinar essas coisas de Satanás, sabe? Não, nós temos que aprender mais sobre Jesus, sabe? Procurar conhecer mais Jesus. Então, aquele que não segue essa doutrina, nem se interessa a aprender as coisas profundas. Eu não coloco nenhuma carga. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Então, somente segure o firme que recebeu até que eu venha. Jesus está lembrando para você e para mim, Ele vai voltar. Ele vai voltar. E eu creio. Então, eu quero segurar firme o que eu recebi dele até que ele venha. Então, vamos orar, não é assim? Senhor, não permita que o grande amor que a gente quer ter no coração nos engane ao ponto de permitirmos, papai, coisas erradas, ensinos errados, papai. Que teu Espírito possa nos ajudar a compreender, Senhor, aquilo que realmente nós precisamos fazer, papai. E muito obrigado pela correção que o Senhor tem sobre nós, que o Senhor tanto ama, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Ajuda-nos a permanecer firme até que o Senhor venha nos buscar. Então, meus irmãos, nós vamos encerrar por aqui. Quero que você medite nessa simplificação que eu procurei dar nas cartas, viu? Leia na sua Bíblia com calma, sabe? E o que eu estou falando aqui é de maneira simples, para que você veja realmente, sabe, a simplicidade da instrução de Jesus nas suas cartas, porque Jesus está voltando. E essas cartas são muito úteis para os dias de hoje. Então estude a carta à igreja de Sardes, de Filadélfia e Laodiceia, que na próxima quinta-feira, se o Senhor permitir, estaremos falando sobre elas, para que possamos sair da terra e entrar no céu, que é o que eu mais desejo passar para vocês. A visão que Jesus deu para João, levando até o céu e mandando ele escrever tudo o que ele viu lá. Então, muito obrigado mais uma vez. Um beijo grande para você e toda a sua família, em nome de Jesus. Até quinta-feira, se o Senhor permitir.